E se eu te dissesse que a ansiedade não é um castigo, mas um sinal, que a sua mente não está quebrada, apenas sobrecarregada, hoje você vai descobrir algo diferente. Você não precisa viver com essa inquietação constante, não precisa continuar se sentindo preso dentro dos seus próprios pensamentos. Porque sim, é possível eliminar a ansiedade, não com promessas vazias, mas com lições práticas, com decisões diárias, com uma mudança profunda na sua forma de viver. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite para retomar o controle, silenciar o ruído interior, construir uma mente tranquila, mesmo quando o mundo lá fora não está. Você está pronto para parar de apenas sobreviver e começar a viver em paz? Então fique, porque isso pode marcar um antes e um depois. Antes de começar, eu te convido a escrever nos comentários esta frase poderosa: hoje eu escolho a paz interior. Sou estoico. Escreva com intenção, como um compromisso consigo mesmo. Ao escrevê-la, você não apenas a fixa na sua mente, você a grava no seu subconsciente. E isso, pouco a pouco, começa a mudar a sua realidade de dentro para fora. Porque aquilo que você repete com convicção se transforma na sua nova maneira de viver. Número 1. Agradeça o sofrimento e as situações que te irritam. Sabe o que acontece quando você para de amaldiçoar o que te incomoda e começa a agradecer? O seu mundo interior muda completamente. Porque enquanto você continuar vendo o sofrimento como um inimigo, continuará sendo escravo dele. Mas quando o enxerga como um mestre, você se torna livre. Cada pessoa que te irrita, cada situação que te leva ao limite, não está ali por acaso. Está ali para te ajudar a se conhecer melhor, para te mostrar onde ainda reage com raiva, com ansiedade, com medo. E em vez de desejar que desapareçam, você pode começar a dizer: obrigado, sim, obrigado. Obrigado por me mostrar que ainda me falta paciência. Obrigado por me colocar diante dos meus próprios limites. Obrigado porque, mesmo sem entender agora, eu sei que isso tem um propósito. Talvez eu não veja de imediato, mas sei que cada desconforto é um espelho que me obriga a olhar para dentro. Às vezes queremos fugir da dor, mas é nessa dor que está o crescimento que tanto buscamos. Pense nisso: quantas vezes você saiu mais forte depois de uma crise? Quantas vezes aquela decepção, aquela perda, aquela discussão te revelaram algo essencial? Não foi confortável, mas foi transformador. Não foi desejado, mas foi necessário. O sofrimento nos lapida, como o fogo lapida o metal. Ele revela o que realmente somos, não o que fingimos ser quando tudo vai bem. E é que, segundo o estoicismo, nada do que vem de fora pode realmente te ferir. O que te fere não é o que acontece, mas como você interpreta. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre eles. Então, se você muda sua percepção, se escolhe agradecer até o que dói, você está recuperando seu poder. Agradecer a quem te irrita não é ser fraco, é ter coragem de crescer. É reconhecer que essa pessoa não tem controle sobre a sua paz interior, a menos que você entregue esse controle. Quando alguém te incomoda, na verdade está te dando uma chance de praticar a temperança. Quando algo não sai como esperado, é um convite à flexibilidade e à humildade. E sabe o que acontece quando você aceita isso? Sua mente se torna mais forte, mais clara, mais serena. Você começa a confiar mais em si mesmo. Deixa de ser reativo e passa a responder com consciência. Deixa de se sentir vítima e se torna protagonista do seu próprio processo. Porque você não está mais esperando que o mundo te trate bem para se sentir bem. Você está treinando seu caráter para manter a paz mesmo no meio do caos. Quando algo te abalar, pare e diga em voz baixa: obrigado. Mesmo que não sinta de início, diga. Não se trata de justificar a injustiça ou negar a dor, trata-se de decidir o que fazer com essa dor. Se você a transforma em raiva ou em sabedoria, se ela te consome ou te constrói, agradeça a quem te criticou. Essa pessoa revelou seu apego à aprovação. Agradeça a quem te ignorou, te mostrou o quanto você depende do reconhecimento externo. Agradeça a quem te traiu, te revelou a idealização que você ainda projeta nos outros.
Cada experiência carrega uma mensagem, e quando você está pronto para recebê-la com humildade, tudo muda. Não significa que você deve desejar sofrer. Significa que se o sofrimento vier, você vai aproveitá-lo. Que se alguém despertar sua irritação, você vai se perguntar: que parte de mim precisa ser curada? Onde ainda não tenho paz? E com essa consciência, você segue. Fica mais forte, mais sábio, mais livre. Você não precisa que a vida seja perfeita para ter paz. Precisa aprender a agradecer até mesmo o imperfeito. Porque quando faz isso, descobre que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em como escolhe reagir. Então, da próxima vez que enfrentar uma situação difícil, lembre-se: esse incômodo não veio para te destruir, veio para te despertar, para te mostrar o caminho. E se você tiver coragem de agradecer, estará plantando dentro de si a semente da verdadeira resiliência. Porque no fundo, toda adversidade é um chamado ao crescimento. E você vai responder com reclamação ou com gratidão. Número 2. 96% das preocupações nunca acontecem. Quantas vezes você passou noites sem dormir, imaginando cenários que nunca se tornaram realidade? Quantas vezes sentiu o coração disparar por um e si que nunca se concretizou? É impressionante, mas verdadeiro 96% das coisas que te preocupam jamais acontecem. A ciência confirmou isso. Estudos mostram que quase todas as preocupações que roubam sua paz não têm base real. São fantasmas mentais, projeções de medo, construções de um futuro que ainda nem existe. E mesmo assim, lá está você preso nos próprios pensamentos, angustiado com tudo o que pode dar errado. Como se preocupar mais te desse mais controle, quando na verdade, só te desgasta mental e emocionalmente. Preocupamo-nos com o que ainda não aconteceu, com o que já passou e não pode ser mudado, ou até mesmo com aquilo que está completamente fora do nosso alcance. E isso não é preparação, é desgaste. Sabe o que o estoicismo diz sobre isso? Que a única coisa que está realmente sob o seu controle é a sua mente, seus pensamentos e suas ações. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E Marco Aurélio escreveu que se algo tem solução, não há motivo para preocupação, e se não tem, preocupar-se também não ajudará em nada. A preocupação, portanto, é inútil. E mais do que isso, é uma ladra de vida. Cada segundo que você passa antecipando problemas que não existem, é um segundo roubado do presente. E o pior, muitas vezes esses pensamentos te paralisam. Você deixa de agir, de aproveitar, de viver. Como se imaginar todas as catástrofes possíveis te deixasse mais forte, quando na verdade só te enfraquece. Pense nisto: se 40% do que te preocupa nunca vai acontecer, e mais 30% diz respeito ao passado que não pode ser mudado, isso significa que pelo menos 70% dos seus pensamentos ansiosos são completamente desnecessários. O que você poderia fazer com toda essa energia se a canalizasse para aquilo que realmente pode transformar? A chave está em retornar ao presente. Toda vez que sentir ansiedade, pergunte a si mesmo: estou realmente em perigo agora? E quase sempre a resposta será não. Você está seguro, está vivo, está aqui, mas sua mente, programada para sobreviver e não para ser feliz, continua correndo atrás de ameaças imaginárias. Seu trabalho é detê-la, observá-la e redirecioná-la. Você não precisa controlar o futuro, precisa controlar seu foco. Comece reconhecendo que você não precisa resolver tudo com antecedência. Não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é de presença. Porque só no presente você toma decisões com clareza, só no presente você respira fundo e percebe que está criando problemas que não existem. E quem está criando é você. Você não é seus pensamentos, você não é seus medos. Você é o espaço que os observa. É a consciência capaz de dizer: isso não me serve. Você pode até agradecer à sua mente por tentar te proteger, mas não precisa segui-la cegamente. Pode voltar ao seu corpo, à sua respiração, a este instante. Aqui, não há perigo. Aqui, há paz. Se hoje você está preocupado com algo, faça o exercício de escrever. E depois, pergunte se isso está nas minhas mãos. Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, faça algo a respeito.
mas pare de remoer. Não alimente a ansiedade com repetição mental. Alimente a paz com ação ou aceitação. Lembre-se, o futuro ainda não existe, e quando chegar, será apenas mais um presente. Então, prepare-se para viver esse presente, não para temê-lo. Não sacrifique sua tranquilidade por algo que ainda não aconteceu. O maior ato de sabedoria é confiar na sua capacidade de se adaptar ao que vier, em vez de sofrer por antecipação. Hoje você pode escolher soltar, pode parar de carregar essa mochila cheia de si, que não leva a lugar algum. Você não precisa prever o futuro, precisa viver o agora. E se conseguir fazer isso, dia após dia, verá muitas das suas preocupações simplesmente desaparecerem. Você está aqui, está respirando, está seguro. Este momento é tudo o que você tem, e é mais do que suficiente. Número 3. Identifique e reduza seus gatilhos de ansiedade. Você já se perguntou por que, sem motivo aparente, sente ansiedade? Como se algo invisível acionasse um alarme dentro de você, mesmo quando por fora tudo parece estar bem. A verdade é que a ansiedade muitas vezes não vem de um perigo real, mas de certos gatilhos que funcionam como interruptores emocionais. E o mais poderoso é isto: muitos desses gatilhos podem ser identificados, gerenciados e reduzidos. A ansiedade não aparece do nada. Ela tem raízes. Às vezes, essas raízes são químicas, má alimentação, excesso de cafeína, noites mal dormidas ou até mesmo uso excessivo de telas e notificações. Outras vezes, os gatilhos são emocionais, pensamentos automáticos, cobranças internas, julgamentos aprendidos, culpas que você carrega do passado. E também há os ambientes, pessoas, rotinas ou situações que, embora pareçam normais para os outros, para você representam uma tensão constante. E aqui está o primeiro passo: reconhecer que a ansiedade não te define. Ela é apenas um sinal, uma mensagem do corpo e da mente dizendo: algo não está bem. Ignorá-la não funciona, mas compreendê-la sim. Pergunte-se com honestidade: o que me dispara? O que eu estava fazendo, pensando ou sentindo antes de começar a me sentir ansioso? Talvez você descubra que o acúmulo de tarefas sem pausas seja um gatilho, ou que sempre que conversa com certa pessoa, sai emocionalmente esgotado. Talvez seja o seu diálogo interno que está sabotando você, aquela voz que repete: eu não sou suficiente, vai dar errado, isso é demais para mim. E mesmo que não seja verdade, o corpo acredita nesses pensamentos como se fossem ameaças reais. Uma das ferramentas mais eficazes é escrever o que você sente no exato momento em que a ansiedade aparece. Não para se julgar, mas para se entender. O que você disse a si mesmo? Que situação provocou isso? Você dormiu bem? Estava se comparando com alguém? Esse exercício constante vai te ajudar a detectar padrões. E quando você identifica um padrão, pode transformá-lo. O estoicismo nos lembra que não devemos desperdiçar energia lutando contra o que está fora do nosso controle, mas temos o dever de cuidar do nosso mundo interior. Marco Aurélio dizia que, se algo externo te perturba, não é pelo que isso é, mas pelo julgamento que você faz daquilo. Mude o julgamento, mude a reação. E muitas vezes, essa mudança começa ao escolher se tratar com mais gentileza. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama. Porque muitas vezes, o maior gatilho da ansiedade não está fora, está dentro. É a sua própria exigência de perfeição, de não errar, de manter tudo sob controle. Mas a vida não funciona assim. E o seu valor não está em ser perfeito, mas em cuidar de si e se conhecer, mesmo nos momentos de maior fragilidade. Então comece a reduzir os gatilhos a partir do que for possível. O café te deixa ansioso? Reduza. As redes sociais te comparam e te sobrecarregam? Limite o uso. Suas manhãs são caóticas? Acorde 15 minutos mais cedo. Aquela pessoa te gera desconforto constante? Estabeleça limites e, acima de tudo, cuide do seu diálogo interno. Não fale com você como um inimigo. Fale como um aliado que está aí para apoiar. Não se trata de eliminar a ansiedade completamente. Isso não é realista, mas você pode torná-la menos frequente, menos intensa, menos invasiva. Pode enfraquecer o poder dela ao entender de onde vem.
Quando você sabe que não é fraco por sentir ansiedade, mas forte por enfrentá-la, tudo começa a mudar. Cada vez que escolhe cuidar dos seus pensamentos, dos seus hábitos e do seu ambiente, está reeducando seu sistema nervoso. Está ensinando ao seu corpo que ele pode estar seguro mesmo quando algo te incomoda. Lembre-se, nem tudo pode ser controlado, mas muito mais do que você imagina está em suas mãos. E se você se comprometer a identificar o que te afeta e agir com compaixão e constância, vai perceber uma mudança real. Vai recuperar a paz que você merece. Porque você não está quebrado. Você só precisa de espaço, clareza e vontade de se conhecer melhor. A ansiedade faz parte do caminho, mas não é o seu destino. E quanto mais consciente for dos seus gatilhos, mais livre você será. Número 4. Chegue aos fatos reais antes de se preocupar. Quantas vezes você já se preocupou com algo que nem sequer sabia se era verdade? Às vezes, um simples comentário, um mal-entendido ou uma suposição viram uma tempestade dentro da sua mente. Seu coração acelera, o estômago se contrai e sua mente começa a criar histórias que roubam a sua paz. E tudo isso por não parar para confirmar os fatos. Por não se perguntar, isso é real ou é só algo que estou presumindo? A maioria das nossas preocupações não vem da realidade, mas de interpretações, de pensamentos soltos que se transformam em monstros porque não os questionamos. Pensamos que alguém está chateado porque não respondeu uma mensagem. Imaginamos que vamos fracassar num projeto por causa de um pequeno erro. Acreditamos que algo ruim está para acontecer só porque não recebemos uma resposta imediata. E o problema não é sentir medo. O problema é acreditar nele sem investigar. Aqui está o poder da clareza. Quando você chega aos fatos reais, muitas preocupações simplesmente se dissolvem. Você não precisa imaginar, precisa perguntar. Não precisa adivinhar, precisa verificar. Em vez de deixar sua mente rodar em círculos, pare, respire e se pergunte: que evidência real eu tenho para pensar isso? Isso é um fato ou é uma história que estou criando? Porque quando você vive na incerteza, tudo parece mais escuro. O vazio se preenche com o pior que a sua imaginação consegue criar. Mas quando você traz luz, quando investiga, confirma, conversa, de repente percebe que não era tão grave assim, que era apenas um mal-entendido, que você estava antecipando um problema que nem existia. E isso muda tudo. Segundo o estoicismo, nossa paz depende da nossa percepção. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Se sua opinião está baseada em rumores, emoções ou suposições, o sofrimento será inevitavelmente desnecessário. Mas se estiver baseada em fatos, você pode enxergar a realidade com serenidade. Porque a realidade, mesmo quando difícil, é muito mais gerenciável do que a fantasia alimentada pelo medo. Transforme isso num hábito. Diante de qualquer preocupação, pare e busque dados concretos. Está preocupado com sua saúde? Faça um exame, em vez de entrar em fóruns que só aumentam o medo. Tem dúvidas sobre o que alguém disse? Pergunte diretamente, sem suposições. Está com medo de que algo dê errado no trabalho? Consulte sua equipe, revise seu progresso, busque feedback. O medo alimentado pela incerteza é muito mais forte que o medo enfrentado com clareza. Esse hábito exige coragem, porque às vezes a verdade nos assusta mais do que a dúvida. Mas é apenas encarando os fatos que você pode agir com sabedoria. Se você não sabe o que está realmente acontecendo, não pode tomar boas decisões. E se não toma boas decisões, vive à deriva, refém de pensamentos que não te levam a lugar algum. Quando você aprende a buscar os fatos em vez de se agarrar a suposições, sua mente se acalma, porque você não está mais preso ao imaginário. Está presente, focado e no controle. Pode tomar decisões com base em informação real, não em medo distorcido. Pode conversar com clareza, sem precisar atacar ou se defender. Pode agir com certeza, em vez de confusão. Não se trata de ignorar suas emoções, mas de não permitir que elas te ceguem. Você pode sentir ansiedade, mas também pode se perguntar: isso está mesmo acontecendo ou só estou com medo? Pode sentir-se inseguro, mas ainda assim buscar a verdade.
Porque quanto mais próximo você estiver dos fatos, menos poder a ansiedade terá sobre você. Da próxima vez que algo te preocupar, comprometa-se consigo mesmo: não vou reagir antes de saber a verdade. Não vou tomar decisões até confirmar o que está acontecendo. Porque eu mereço viver em paz, e essa paz começa com a verdade. No fim das contas, tudo aquilo que você imagina sem verificar vira uma prisão mental. E tudo aquilo que você enfrenta com fatos vira uma oportunidade de agir com sabedoria. Escolha a clareza em vez da confusão. Escolha os fatos em vez das suposições. E verá sua mente se libertar de muito barulho desnecessário. Número 5. Controle sua respiração para acalmar o corpo. Você já percebeu como sua respiração muda quando está ansioso? Ela se torna curta, rápida, superficial, como se seu corpo estivesse se preparando para fugir de um perigo que nem sequer existe. Isso não é coincidência. É o seu sistema nervoso ativando o modo luta ou fuga. Mas o que poucos te dizem é que você também tem um botão natural para desligar esse alarme à respiração. Sim, respirar não é apenas automático. Também pode ser intencional. E quando feita corretamente, pode transformar completamente a forma como você se sente, mesmo em meio ao caos. A maioria de nós respira mal sem perceber. Usamos apenas a parte superior do peito, aceleramos ao menor estímulo e vivemos com uma sensação constante de tensão. Mas quando você aprende a respirar com calma e profundidade, utilizando o diafragma, está enviando um sinal claro ao seu corpo: está tudo bem. E essa ação simples muda tudo. Porque o corpo começa a relaxar, o coração desacelera, os músculos soltam a tensão e a mente se torna mais clara. Isso não é um truque psicológico, nem uma crença espiritual. É pura fisiologia. Quando você respira profundamente e devagar, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por levar o corpo ao estado de calma, digestão e recuperação. É como um freio natural contra a ansiedade. E o melhor de tudo, você pode fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar, sem que ninguém perceba. Não precisa complicar. Feche os olhos, se puder. Coloque uma mão sobre o abdômen e respire profundamente pelo nariz, sentindo a barriga inflar. Segure por alguns segundos e depois expire lentamente pela boca, deixando o abdômen afundar. Repita esse processo por alguns minutos. Só isso. E observe como seu corpo começa a se acalmar. Como aquilo que parecia insuportável há 5 minutos agora parece mais leve, mais possível de lidar. De acordo com o estoicismo, a chave para manter a serenidade está em controlar aquilo que está ao seu alcance. Você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, nem o caos do mundo exterior, mas pode controlar sua respiração, sua resposta, sua escolha de manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. E uma mente clara começa com um corpo tranquilo. Se você acalma o corpo, liberta a mente. Na próxima vez que sentir ansiedade, não procure a solução fora. Procure na sua respiração. Torne-se consciente dela. Se estiver agitada, pare, conduza, dê a ela um novo ritmo. Faça dela sua âncora, seu refúgio. Respirar não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te dar a clareza para enfrentá-los com mais equilíbrio. Porque uma mente em paz pensa melhor, decide melhor e age com mais sabedoria. Faça da respiração profunda um hábito, não apenas uma ferramenta para emergências. Pratique ao acordar, antes de dormir, antes de uma conversa difícil ou quando sentir que o dia está te sobrecarregando. Faça isso como um ato de amor próprio. Porque não existe forma melhor de cuidar da sua saúde mental do que ensinar ao seu corpo que ele pode estar em paz, mesmo quando o mundo não está. A respiração é gratuita, sempre disponível e profundamente poderosa. Use-a com intenção. Treine seu corpo a não reagir por impulso. Treine sua mente a não correr atrás dos pensamentos. Se você consegue controlar sua respiração em meio ao desconforto, consegue controlar quase qualquer coisa. Porque você deixa de ser escravo do momento e se torna dono da sua resposta.
E lembre-se, você não precisa que a ansiedade desapareça por completo para sentir paz. Só precisa parar de alimentá-la. E toda vez que escolhe respirar com calma, você está dizendo: aqui você não tem poder. É nesse instante que você recupera seu equilíbrio. Porque no fundo, respirar bem não é apenas uma técnica, é uma decisão diária de voltar para si mesmo. Número 6. Aceite o pior e prepare-se para melhorar. Às vezes, o medo não está no que realmente acontece, mas no que poderia acontecer. Vivemos presos em cenários imaginários, tentando evitar de todas as formas que algo dê errado. E esse esforço contínuo para negar ou resistir ao que tememos nos enche de ansiedade. Mas existe uma estratégia poderosa que pode te libertar desse peso: aceitar o pior. Sim, aceitá-lo mentalmente, sem resignação, sem derrota, apenas como uma possibilidade. Porque quando você aceita o pior, para de temê-lo. E quando deixa de temer, pode agir com clareza. Aceitar o pior não é o mesmo que desistir. É parar de brigar com uma ideia. É dizer a si mesmo: se isso acontecer, não vai me destruir. Eu vou encarar. Eu vou superar. E a partir desse momento, algo muda dentro de você. O barulho do "e se" começa a se calar, a ansiedade se dissolve e o foco aparece. A negação paralisa, mas a aceitação te coloca em movimento. Você já não está fugindo de um pensamento, está construindo uma resposta. Imagine que está diante de uma situação difícil, uma prova importante, uma conversa desconfortável, um problema financeiro, uma possível perda. Sua mente se enche de perguntas: e se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se me rejeitarem? Esse se transforma numa prisão mental. Mas se você parar e se perguntar qual é o pior cenário possível e o visualizar com serenidade, perceberá que pode suportá-lo. Não será fácil, mas não será o fim. E só isso já devolve a sensação de controle. No estoicismo, essa prática é chamada de premeditatio malorum, a meditação sobre os males. Marco Aurélio e Sêneca usavam esse exercício para se fortalecer emocionalmente. Não para se afundar no pessimismo, mas para se preparar com realismo. Para tirar do medo a sua máscara de monstro e enxergá-lo como ele é, apenas um pensamento. Porque quando o medo é enfrentado com lógica, ele perde força. E quando é aceito sem drama, simplesmente se dissolve. Pratique isso diante de qualquer preocupação, pergunte-se qual seria o pior resultado possível. Escreva. Olhe para ele. Aceite com tranquilidade. E depois diga: agora, o que posso fazer para evitá-lo, reduzi-lo ou me preparar melhor? Essa é a chave. Primeiro você aceita, depois melhora. E não o contrário. Porque se você tenta melhorar algo que nem sequer aceitou, faz isso movido pelo medo. E o medo ofusca seu discernimento. Quando você aceita o pior, suas decisões se tornam mais firmes, mais lúcidas. Você deixa de tentar agradar ou de evitar tudo. Passa a agir com determinação. A clareza que vem da aceitação te torna imparável. Você deixa de viver tentando evitar a dor e passa a viver disposto a enfrentar a vida como ela é, com tudo o que ela traz. Aceitar não é se render. Aceitar é assumir responsabilidade. É dizer: estou preparado para qualquer cenário, mas farei o melhor para alcançar o melhor resultado. E esse equilíbrio entre aceitação e ação é uma fonte imensa de poder interior. Porque você já não reage com desespero, mas com serenidade. E sabe o que acontece muitas vezes? Que quando você aceita o pior não acontece. Porque sua mente já não está alimentando a ansiedade. Porque você está tão focado em agir e se preparar, que as coisas começam a melhorar. E mesmo que o pior venha, você já tem um plano. Já tem força. Já tem paz. A maioria das pessoas desmorona porque nega a realidade. Não querem nem pensar no difícil. Mas isso só enfraquece. O verdadeiro ato de coragem é olhar para o pior cenário e dizer: se acontecer, eu enfrento. E se não, melhor ainda. Esse é o pensamento de uma alma preparada. Hoje, convido você a praticar isso. Pense em algo que esteja te preocupando. Visualize o pior cenário com calma. Respire. Aceite.
e depois escreva 3 coisas que você pode fazer para se preparar ou melhorar a situação. Faça isso sem pressa, com honestidade. E veja como a ansiedade diminui enquanto sua confiança cresce. Porque aceitar o pior não é desistir. É o primeiro passo para se libertar do medo. E a partir dessa liberdade, você pode começar a construir o melhor. Número 7. O antídoto para a preocupação é agir com propósito. A preocupação gira na sua mente, rouba sua energia, te paralisa. É como uma cadeira de balanço, te mantém em movimento, mas não te leva a lugar algum. E o pior é que, quanto mais você pensa, mais se desgasta. Mas existe um antídoto, simples e poderoso: agir com propósito. Sim, a ação intencional e consciente é o remédio contra a preocupação. Porque quando você se move, quando faz, quando decide, o medo diminui, a mente se aclara, e aquilo que parecia enorme se torna administrável. Você não pode se preocupar e agir com eficácia ao mesmo tempo. A mente não foi feita para operar em 2 direções simultaneamente. Ou você está imaginando o pior, ou está resolvendo o problema. Não há espaço para as 2 coisas. E quando você escolhe agir, começa a quebrar o ciclo. Porque você para de alimentar a ansiedade com suposições e transforma essa energia em movimento, progresso, possibilidade. Muita gente acredita que precisa esperar o medo passar para começar a agir. Mas é exatamente o contrário. É quando você age que o medo começa a recuar. Porque sua atenção se desvia do que poderia dar errado para aquilo que você pode fazer agora. E essa é a diferença entre a preocupação que paralisa e a preocupação que impulsiona. A primeira te prende, a segunda te liberta. E cabe a você decidir onde quer permanecer. Isso não significa sair fazendo qualquer coisa. Significa agir com intenção. Perguntar a si mesmo: qual pequeno passo concreto posso dar hoje para resolver isso? Às vezes será enviar uma mensagem. Outras vezes será pedir ajuda. Talvez escrever um plano. Mas sempre será algo que te tira da passividade e te reconecta com seu poder interior. O estoicismo nos ensina isso de forma muito clara. Epicteto dizia que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossa resposta a eles. E muitas vezes, essa resposta é a ação. Marco Aurélio reforçava que não devemos perder tempo com queixas ou medos, mas sim nos levantar e cumprir com nosso dever. Fazer o que a natureza espera de nós. A ação, ele dizia, é o remédio para a inquietação da alma. Se você está preocupado com sua saúde, haja melhore sua alimentação, marque uma consulta, movimente-se mais. Se sua preocupação é financeira, faça um orçamento, procure novas fontes de renda, aprenda uma nova habilidade. Se o problema está em seus relacionamentos, converse, peça desculpas, coloque limites. A solução pode não ser imediata, mas o simples fato de agir já te devolve força. E sim, é possível que as coisas não saiam perfeitas. Mas mesmo quando você falha, você aprende. E quando aprende, você cresce. E quando cresce, aquele problema que antes parecia um monstro já não assusta tanto. Porque você sabe que está fazendo sua parte. Está saindo do medo e entrando no movimento. E esse é um lugar muito mais poderoso. A ação também tem um efeito profundo sobre a mente, ela te mantém no presente, te ancora no agora. E no agora, quase sempre, você está seguro. A maioria das nossas preocupações está no futuro, em coisas que ainda não aconteceram. Mas quando você faz algo aqui e agora, está dizendo à sua mente: eu tenho recursos, eu não estou indefeso, eu posso seguir em frente. Mantenha simples, não tente resolver tudo de uma vez. Pergunte: qual é o próximo passo? Apenas isso. Um único passo. E depois o próximo. Passo a passo, sem pressa, sem barulho mental. E cada passo será um tijolo na construção da sua paz. Lembre-se, se preocupar é natural, mas permanecer na preocupação é opcional. Você pode usar essa inquietação como um sinal, não como uma prisão. Como um alerta que diz: é hora de agir. E quando você escolhe agir com propósito, recupera sua clareza, sua confiança e sua paz.
Então, da próxima vez que o medo tentar te paralisar, faça a si mesmo esta pergunta: o que posso fazer agora, mesmo que seja algo pequeno, que me aproxime de uma solução? E faça. Porque é aí que começa sua verdadeira liberdade. Número 8. Aprenda a escolher suas batalhas e busque a calma acima de estar com a razão. Há momentos em que você sabe que está com a razão. Você pode provar, tem argumentos, lógica, fatos, e ainda assim, escolhe não discutir. Não porque não possa, mas porque entendeu que a paz interior vale mais do que ter a última palavra. Porque muitas vezes, insistir em mostrar que está certo é justamente o que rouba sua tranquilidade. E então você não ganha nada, só se desgasta. Perder a paz por causa de um ponto de vista é um preço alto demais. Existem pessoas que buscam o conflito mesmo quando não há motivo, que querem contrariar, corrigir, impor, e você pode entrar nesse jogo, ou pode se retirar com dignidade. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque você aprendeu que nem toda batalha merece sua energia. Que vencer uma discussão muitas vezes significa perder sua serenidade. E se tiver que escolher, escolha a serenidade. Às vezes, o silêncio é um ato de amor próprio. Não por medo ou indiferença, mas por clareza. Porque você já entendeu que não precisa provar nada para saber quem é. Porque você sabe que sua verdade não depende da aceitação dos outros. Porque você deixou de buscar validação externa e começou a priorizar seu equilíbrio interno. E isso, mesmo que ninguém veja por fora, é uma forma poderosa de vitória. Quantas vezes, por querer ter razão, você terminou discutindo com alguém que nem queria ouvir? Quantas vezes, tentando provar seu ponto, entrou num conflito que só deixou frustração, cansaço ou ressentimento? Vale a pena se perguntar: o que estou tentando provar? E por quê? Isso constrói algo ou só alimenta o meu ego? Isso me aproxima da paz ou me afasta dela? O estoicismo nos ensina a separar o essencial do trivial. Epicteto dizia: se alguém te ofende, lembre-se de que é você quem escolhe se ofender ou não. E parte dessa escolha é saber quando recuar, quando silenciar, quando simplesmente deixar passar. Não porque não importe, mas porque você importa mais. Sua saúde mental, sua energia, sua estabilidade. Tudo isso é precioso demais para desperdiçar em disputas sem propósito. Da próxima vez que alguém quiser te provocar, respire. Pergunte-se: vale mesmo a pena? Essa troca vai acrescentar algo ou só inflar egos? Estou reagindo por orgulho ou respondendo com consciência? Se a resposta for que não vale a pena, afaste-se, sorria, mude de assunto, fique em silêncio. Você não precisa vencer para mostrar seu valor. Seu valor está justamente em não se deixar arrastar. E quando conseguir fazer isso, vai perceber algo transformador. Você não reage, você escolhe. Você não explode, você decide. Você não se deixa levar por qualquer provocação. Você se torna dono de si. E isso é mais poderoso do que qualquer argumento. Porque a verdadeira força não está em gritar, mas em saber quando não dizer nada. Você não precisa ter razão para ter paz, mas precisa de paz para viver com sentido. Isso não quer dizer que você nunca deve falar, colocar limites ou expressar o que sente. Significa que você escolhe com sabedoria quando e como fazer isso. Que você age com intenção e não por impulso. Que seu objetivo não é vencer o outro, mas manter o próprio equilíbrio. E quando você vive assim, seu mundo muda. Porque você já não está à mercê de cada comentário, mal entendido ou desacordo. Você permanece no seu centro. Pratique. Da próxima vez que alguém quiser discutir, observe seu impulso. Sinta aquela vontade de responder. E então, solte. Observe como o silêncio pode ser mais forte do que 1000 palavras. Observe como recuar pode ser mais corajoso do que permanecer. Veja como ceder, às vezes, é um ato de sabedoria, não de fraqueza. E se você conseguir isso, se escolher sua paz acima do seu ego, vai descobrir algo maravilhoso. Começa a viver com mais leveza, mais liberdade, mais serenidade. Você já não precisa provar nada a ninguém, porque o mais importante já é seu, o domínio de si mesmo. Portanto, não se preocupe em estar sempre com a razão. Priorize a paz.
E quando tiver que escolher entre ganhar uma discussão ou preservar sua calma, escolha a segunda opção. Porque no fim do dia, o que realmente importa não é se você estava certo, mas se conseguiu manter sua serenidade. E isso, sem dúvida, é a verdadeira vitória. Número 9. Cultive a gratidão e a bondade para fortalecer sua paz interior. Quando você escolhe enxergar o que tem em vez do que falta, algo profundo muda dentro de você. Quando decide ser gentil, mesmo que ninguém retribua, você se torna o guardião da sua paz, porque a gratidão e a bondade não são apenas qualidades bonitas, são ferramentas reais de transformação. Cada vez que você agradece, está treinando sua mente a se concentrar no que funciona, no que você já tem, no que te sustenta. E cada vez que você age com bondade, constrói uma ponte entre seu mundo interno e o dos outros, uma ponte que sustenta seu bem-estar emocional. A maioria de nós vive tão focada no que está faltando, no que não saiu como esperávamos, que esquecemos o essencial: respirar, comer, estar em segurança, ter alguém que nos ame, ter uma mente que pensa, um corpo que caminha, um novo dia para tentar de novo. Quando você presta atenção ao que é pequeno e agradece por isso, descobre que não precisa de tudo para se sentir completo. Precisa apenas reconhecer o que já existe. E isso não é ignorar os problemas, é equilibrar a balança. É sair do modo reclamação e entrar no modo consciência. Porque reclamar constantemente turva a mente, esgota a alma e fecha portas. A gratidão, ao contrário, abre o olhar, o coração e a possibilidade de viver com mais leveza. E se, além disso, você escolhe agir com gentileza, mesmo com quem não é gentil com você, começa a construir algo que poucos conseguem, uma paz interior que não depende de ninguém mais. A bondade nem sempre é fácil. Às vezes o ego quer devolver na mesma moeda. Mas é aí que entra a escolha consciente. Não se trata de se deixar pisar, mas de agir a partir do seu centro e não da reação. Uma palavra gentil, um gesto sincero, um perdão oferecido, uma ajuda sem interesse, tudo isso tem um impacto direto na sua saúde mental. Porque quando você dá sem esperar, se conecta com o que há de mais puro em você. E quando agradece o que já tem, abandona a mentalidade de escassez e entra num estado de abundância emocional. Segundo o estoicismo, não precisamos que as circunstâncias mudem para estarmos bem. Precisamos mudar nossa percepção sobre elas. Epicteto dizia que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. E parte de precisar pouco é ser profundamente grato pelo que já se tem. Marco Aurélio, mesmo no meio do caos do império, escreveu que uma vida boa depende mais da alma do que do destino. E a alma se fortalece com gratidão e virtude. Uma prática simples e poderosa é manter um diário de gratidão. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes. Pode ser o gosto do café, uma conversa, o silêncio, o riso de alguém que você ama. Faça isso todos os dias. Mesmo cansado, triste ou frustrado. A constância nesse exercício ensina sua mente a ver luz até nos dias nublados. Pratique também a bondade consciente, não só quando estiver de bom humor. Faça disso um exercício diário, segurar a porta para alguém, cumprimentar com intenção, ouvir sem interromper, responder com calma. Esses pequenos atos fazem uma diferença enorme. Não só nos outros, mas em você. Porque ao escolher a bondade, você está escolhendo a paz. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser coerente. Agradeça. Seja gentil. E quando não conseguir fazer isso com os outros, faça consigo mesmo. Não se critique com dureza. Não se julgue sem compaixão. Você também merece sua bondade. Você também merece sua gratidão. Reconheça seu esforço. Celebre seus avanços. Honre seu caminho. Se fizer isso todos os dias, algo dentro de você vai começar a mudar. Não porque tudo ao seu redor esteja perfeito, mas porque você decidiu estar em paz com o que existe. Você decidiu focar no que soma. Você escolheu viver com gratidão e agir com bondade. E quando faz isso, tudo pesa menos.
tudo flui melhor, porque você está alinhado com o essencial, está vivendo a partir do melhor de si. E isso, independentemente do que aconteça lá fora, é liberdade. Número 10. A boa companhia é fundamental para a paz interior. O que você permite ao seu redor transforma diretamente o que acontece dentro de você. As pessoas com quem você mais convive não apenas preenchem seus dias, elas moldam seus pensamentos, suas emoções, seus hábitos, suas ambições. Por isso, se você está buscando paz interior, clareza mental ou crescimento espiritual, a companhia que escolhe é um dos fatores mais decisivos. Porque até mesmo a chama mais forte pode se apagar quando cercada por ventos hostis. E às vezes, a alma mais nobre se turva simplesmente por estar cercada por vozes que não acreditam nela. Não se trata de julgar ou se achar superior a quem ainda não despertou. Trata-se de proteger o que há de mais valioso em você, seu estado interior. Existem pessoas que drenam, que vivem reclamando, que sempre encontram problema, que se envolvem em conflito e te arrastam para o julgamento, o pessimismo, a crítica. E sem perceber, você começa a se parecer com isso. Porque a gente não só escuta os outros, a gente os absorve. Nos tornamos parecidos com aquilo que frequentamos. Por isso, observe com atenção com quem você está passando seu tempo. Como você se sente depois de estar com certas pessoas, mais leve ou mais tenso, mais motivado ou mais vazio. Elas te inspiram ou te puxam para trás. Talvez esteja na hora de estabelecer limites. Não por rancor, mas por amor próprio. Não por rejeição, mas por clareza. Porque quando você sabe para onde está indo, entende que nem todos podem te acompanhar. E do outro lado, existe a boa companhia. Aquela que te eleva, que te confronta com respeito, que acredita em você quando você mesmo duvida, que te impulsiona a crescer, a aprender, a se tornar melhor. Essas pessoas nem sempre são muitas, mas são essenciais. Porque nas palavras delas você encontra alento, na presença delas encontra abrigo, e no exemplo delas encontra direção. Cerque-se de pessoas que cuidam da mente, que honram suas palavras, que vivem com intenção e não por impulso. Elas te ajudarão a construir uma mente forte e um coração tranquilo. O estoicismo também fala sobre isso. Sêneca alertava que a companhia de pessoas viciosas podia corromper até o mais disciplinado dos sábios. Epicteto recomendava estar ao lado de quem cultiva a virtude e não apenas de quem busca prazer ou sucesso superficial. Marco Aurélio resumia assim: a alma se colore com o tom dos seus pensamentos, e esses pensamentos são influenciados pelas vozes que você mais ouve. Por isso, se você deseja paz, cerque-se de quem também cultiva essa paz. Você não precisa fazer uma mudança drástica. Comece devagar. Talvez reduzindo o tempo com quem sempre te esgota. Talvez buscando novos espaços, uma comunidade onde haja respeito, propósito, consciência. Talvez seja a hora de se aproximar de pessoas que você admira, mesmo que seja apenas lendo seus livros, ouvindo seus ensinamentos ou se inspirando nos exemplos que deixaram. Isso também é companhia. E lembre-se, seja você também uma boa companhia para os outros. Seja aquele que inspira, que ouve sem julgar, que não alimenta o drama, que constrói ao invés de destruir. Porque aquilo que você oferece ao mundo, o mundo também devolve. E quando você se torna uma presença de paz, a paz começa a caminhar ao seu lado. A qualidade do seu ambiente influencia a qualidade da sua vida interior. Cerque-se de pessoas que falam com verdade, que corrigem com amor, que te impulsionam a ser melhor. Pessoas que quando te veem cair, não zombam nem te criticam, te estendem a mão e te ajudam a voltar ao seu caminho. Essa é a companhia que merece estar por perto. Essa é a companhia que te mantém firme. E se hoje você se sente só nesse processo, não se desespere. Às vezes afastar-se do que te enfraquece é o primeiro passo para abrir espaço ao que te fortalece. Tenha paciência. À medida que você se transforma, novas pessoas chegarão. Porque a energia que você irradia é a energia que você atrai. E se você permanecer fiel aos seus valores, o que você precisa virá. A paz também se constrói com as vozes que você escolhe ouvir.
com os laços que você decide cultivar. Faça isso com intenção. Faça com amor, porque quando você se cerca de luz, seu interior também começa a brilhar. Número 11. Pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. Quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente queria só porque pensou no que os outros diriam? Quantos sonhos você escondeu por medo de ser criticado, julgado ou mal interpretado? É impressionante como a opinião alheia, uma ideia que nem é nossa, pode ter tanto poder sobre nossas decisões. E o mais triste é que muitas vezes nem se trata de uma opinião real, é uma suposição. Algo que inventamos na mente e ainda assim deixamos que nos paralise. Viver preocupado com o que os outros pensam de você é como viver numa prisão invisível. Você não vê as grades, mas sente o peso. E elas são feitas de insegurança, necessidade de aprovação, medo de rejeição. O problema não é a crítica. O problema é quanto de você mesmo você abandona para evitá-la. Quanto você se esconde, finge, se limita, tudo para caber em um molde que nem foi você quem escolheu. E isso, pouco a pouco, mata sua autenticidade. Mas há uma verdade libertadora: a maioria das pessoas está tão ocupada consigo mesma que mal pensa em você. E quem te julga, o faz a partir das próprias inseguranças, não com base em alguma verdade absoluta. Ninguém tem autoridade para definir quem você é ou o que você merece. Só você. Só a sua consciência, só o seu propósito. Parar de se importar com a opinião dos outros não significa virar uma pessoa insensível ou arrogante. Significa recuperar seu poder, voltar para si, tomar decisões com base na sua verdade, não no medo. Porque quando você escolhe viver de acordo com os seus valores, mesmo que isso incomode alguns, você se torna livre. E essa liberdade interna é a única liberdade verdadeira. O estoicismo fala com clareza sobre isso. Epicteto dizia: se você tenta agradar a todos, perderá sua alma. Ele também ensinava que quem depende da aprovação externa se torna escravo das vontades alheias. Marco Aurélio refletia que as pessoas sempre vão falar, não importa o que você faça. Então, por que não fazer aquilo que realmente deseja? Por que viver de acordo com expectativas que nem são suas? Enfrente seu medo de ser julgado. Fale quando tiver algo importante a dizer, mesmo que sua voz tremule. Expresse sua opinião, mesmo que seja diferente. Vista-se como te faz bem, mesmo que não agrade a todos. Comece aquele projeto, grave aquele vídeo, mude de direção se seu coração pedir. Você não está aqui para seguir o roteiro dos outros. Está aqui para honrar sua verdade. E sabe o que acontece quando você começa a viver a partir de si mesmo? Os outros percebem. Talvez no começo você incomode, mas com o tempo você inspira, porque não há nada mais poderoso do que alguém que vive com autenticidade, sem medo do julgamento. Essa pessoa transmite força, convicção, luz, e essa luz não vem de agradar a todos, vem de ter deixado de tentar. Pratique isso todos os dias. Toda vez que sentir vontade de se calar, pergunte se estou fazendo isso por respeito a mim ou por medo dos outros. Toda vez que adiar um sonho, questione a quem estou tentando agradar. E toda vez que agir, que seja a partir do seu centro, da sua verdade. Porque é só aí que nasce a verdadeira paz. Lembre-se, você não precisa ser perfeito. Só precisa ser você. E ser você já é mais do que suficiente. As pessoas que realmente importam não exigem máscaras. Elas te aceitam, mesmo sem entender tudo sobre você. Mas você só descobre isso quando se atreve a ser quem é, sem disfarce, sem medo, sem pedir permissão. Hoje pode ser o primeiro dia em que você decide deixar de carregar esse peso invisível. O dia em que escolhe caminhar mais leve, falar com mais clareza, viver com mais autenticidade. Você não precisa que todos te entendam. Só precisa se respeitar o suficiente para seguir seu próprio caminho. E quando fizer isso, quando olhar para trás e perceber tudo o que conquistou apenas por ter se permitido tentar, vai entender que nenhuma opinião alheia valia mais do que sua liberdade. Sua vida não foi feita para ser validada,
foi feita para ser vivida. E viver começa quando você para de pedir permissão. Número 12. Reduza a sobrecarga de informação para evitar o esgotamento mental. Você está se esgotando, mas não por tudo o que faz, e sim por tudo o que consome. Informação constante, notificações sem fim, manchetes alarmantes, mensagens que não param. Sua mente não foi feita para processar tanto, tão rápido e o tempo todo. É por isso que você se sente cansado mesmo sem ter feito esforço físico. O cansaço mental nasce de uma mente saturada, de uma atenção fragmentada, de um foco roubado por milhares de estímulos. E se você não decidir proteger seu espaço mental, ninguém fará isso por você. Vivemos na era do excesso de dados, de opiniões, de distrações, e cada vez que você abre um aplicativo, seu cérebro entra em alerta. Cada vez que faz scroll, você treina sua mente a não parar, a não refletir, a não estar presente. E isso tem um preço. O custo é a sua clareza, sua criatividade, sua paz, porque não há como ter serenidade quando a mente nunca descansa. Você precisa estabelecer limites, não apenas ao que você faz, mas ao que você permite entrar. Nem tudo que está disponível é necessário. Nem tudo que pode ser lido acrescenta algo. Nem tudo que você assiste te alimenta. E se você não filtra, se enche de ruído, e o ruído, mesmo parecendo inofensivo, desgasta. Desgasta seu foco, sua disposição, sua conexão consigo mesmo. Reduza a quantidade de informação que consome. Escolha conscientemente a quem você escuta, quais conteúdos acompanha, quantas vezes por dia se expõe a notícias, redes sociais, opiniões externas. Você não precisa estar por dentro de tudo para viver bem. Na verdade, quanto menos ruído externo você tem, mais clareza interna você encontra. Porque o silêncio também é uma fonte de sabedoria. E só no silêncio você escuta sua própria voz. O estoicismo nos lembra da importância de proteger a alma da poluição externa. Sêneca já alertava há séculos: muita leitura dispersa não fortalece a alma, enfraquece. Não se trata de saber muito, mas de saber o que realmente importa. Não é sobre encher a mente, é sobre treiná-la. Epicteto ensinava a distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. E sabe o que não está sob seu controle? Tudo o que os outros dizem, postam ou gritam. Mas está em suas mãos decidir o que você permite entrar na sua mente. Comece com passos simples. Desative notificações desnecessárias. Silencie quem só traz ruído ou drama. Separe momentos do dia para ficar totalmente desconectado, sem celular, sem notícias, sem estímulos. Crie espaços para o pensamento profundo, para o descanso mental, para o silêncio, não como um luxo, mas como uma necessidade. Porque uma mente clara é uma mente forte. E quando você reduzir o excesso, perceberá o que realmente importa. Terá mais tempo para o essencial, mais energia para seus projetos, mais presença nas suas relações. Poderá ler com atenção, ouvir com profundidade, pensar sem interrupções. Você voltará a si mesmo. E nesse retorno, encontrará alívio, porque não estará mais correndo atrás de cada estímulo. Estará escolhendo. E escolher é poder. Não confunda estar ocupado com estar focado. Não confunda estar informado com estar em paz. Você não precisa de mais dados. Precisa de mais direção. E essa direção só aparece quando sua mente está limpa. Quando você consegue pensar sem o eco constante do mundo. Quando consegue parar sem culpa. Quando consegue viver sem estar refém do que acontece lá fora. Assuma a responsabilidade pelo seu ambiente mental. Faça uma limpeza consciente. Elimine o que te consome. Preserve o que te fortalece. Volte ao simples, ao lento, ao profundo. Porque é aí que está a verdadeira força, não em saber de tudo, mas em saber o que realmente conta. Lembre-se, uma mente sobrecarregada não toma boas decisões. Uma mente saturada se torna reativa, ansiosa, dispersa. Mas uma mente clara vê com perspectiva, age com serenidade e vive com sabedoria. E é isso que você merece. Chega de cansaço desnecessário. Chega de ruído disfarçado de urgência.
Hoje você pode escolher viver com mais intenção. E essa escolha começa filtrando o que você permite entrar. Porque a sua paz vale mais do que qualquer informação. Porque seu foco é mais precioso do que qualquer tendência. E porque o seu bem-estar começa por aquilo que você decide não consumir. Número 13. Comece o dia com atividades conscientes e nutritivas para a mente. O que você faz logo ao despertar não é apenas um hábito, é uma declaração. É uma mensagem que você envia à sua mente e ao seu corpo sobre como pretende viver aquele dia. Se a primeira coisa que faz é olhar o celular, ler mensagens, abrir redes sociais, sua mente já começa o dia em modo de reação, ansiedade e comparação. E assim, é difícil ter clareza, calma ou foco. Mas se você decide começar o dia com intenção, com ações que nutrem, tudo muda. Porque não importa quanto barulho haja lá fora, o que realmente faz a diferença é o silêncio que você cultiva por dentro. Despertar não deveria ser uma corrida, deveria ser uma recepção. Um espaço sagrado para você, para sua alma, para sua energia. E você não precisa de horas para isso. Às vezes, bastam alguns minutos de presença consciente para transformar completamente o ritmo da sua mente. Você pode começar com uma respiração profunda. Inspirar pelo nariz, sentir seu corpo vivo, presente, agradecido. Expirar lentamente e deixar ir a pressa. Só esse gesto já planta serenidade. Você pode preparar uma bebida quente, um chá, um café, mas não no piloto automático. Faça disso um pequeno ritual. Observe o vapor, sinta o aroma, saboreie o primeiro gole como se fosse único. Esse momento pode parecer insignificante, mas vivido com atenção, torna-se um exercício de presença. Você está treinando sua mente a estar aqui, agora, não nas tarefas, nem nas preocupações. Aqui, escrever também é um ato poderoso. Dedique alguns minutos para esvaziar a mente num caderno. Anote o que sente, o que espera do dia, o que agradece. Não precisa ser poeta, basta ser sincero. Escrever é colocar ordem no caos interno, é clarear o caminho antes de sair para o mundo. É escutar a si mesmo antes de ter que escutar todo o resto. E se puder, medite, mesmo que por 5 minutos. Não para apagar a mente, mas para observá-la. Para perceber o quão acelerada ela está quando você não presta atenção. Sentar-se em silêncio e observar seus pensamentos sem julgá-los é uma forma de retomar o controle. É como afinar um instrumento antes de tocar. Se você afina sua mente logo cedo, tudo o que vier depois flui com mais harmonia. O estoicismo também nos ensina o valor de começar o dia com clareza. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, ao acordar, lembrava a si mesmo o que poderia encontrar no mundo, dificuldades, ignorância, obstáculos, mas também que tinha o poder de decidir como reagir. Esse exercício matinal não era pessimismo, era preparação, era treinamento da mente para não ser vítima do inesperado. E nós podemos fazer o mesmo. Não se trata de ter uma manhã perfeita, mas de ter intenção, de escolher conscientemente como começar, porque o primeiro pensamento do dia ecoa. A primeira emoção se espalha, e se você escolher começar com gratidão, calma e foco, estará construindo uma base sólida para o que vier. Você não pode controlar tudo o que vai acontecer, mas pode controlar como chega a cada momento. Substitua o impulso de pegar o celular pelo hábito de tocar o coração. Coloque a mão no peito, respire e pergunte a si mesmo como estou me sentindo hoje, do que preciso, o que quero cultivar neste dia. E a partir disso, haja. Comece pequeno, uma mudança por vez. Mas seja firme, não entregue esse primeiro momento ao que vem de fora. Torne-o seu, torne-o sagrado. E se algum dia você falhar, não se culpe. Tente novamente amanhã, porque esse hábito não é um destino, é um caminho, um compromisso consigo mesmo, com seu bem-estar, com sua paz. Comece o dia com você, antes do mundo, porque você é a raiz. E se cuida da raiz, todo o resto floresce. Então amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se, você pode escolher como começar. Pode escolher com o que preencher sua mente, pode escolher com o que alimentar sua alma. E esse simples ato de escolha pode mudar tudo.
Número 14. O corpo precisa de descanso, mas a mente também. Você está cansado, mas não apenas fisicamente. Sente o peso nos ombros, sim, mas também sente o peso na mente. Tem dificuldade para se concentrar, para tomar decisões, para simplesmente estar presente. E isso não é por acaso. Vivemos dando ao corpo pausas mínimas, mas à mente quase nenhuma. E isso cobra um preço, porque mesmo que o corpo pare, se a mente continua correndo, não há descanso verdadeiro. O cansaço mais profundo, muitas vezes, nasce da incapacidade de silenciar os próprios pensamentos. A maioria entende que precisamos dormir bem para funcionar melhor, mas poucos percebem que também precisamos de silêncio, de pausa, de desconexão consciente para que a mente respire. E não estou falando de dormir 8 horas por noite. Estou falando de momentos ao longo do dia em que a mente não esteja resolvendo, planejando, lembrando, comparando, reagindo. Momentos em que você possa apenas estar, sem fazer, sem pensar tanto. Apenas estar. Quando a mente não descansa, o corpo sente. E isso não é exagero. Estresse crônico, ansiedade, insônia, desequilíbrios hormonais, inflamações, muitos desses sintomas nascem de uma mente superestimulada, saturada, sempre em alerta. E o mais perigoso é que normalizamos isso. Vivemos no modo automático, respondendo e-mails, rolando notificações, pulando de uma tarefa para outra sem sequer respirar com presença. E ao fim do dia, você se pergunta por que está exausto, mesmo sem ter feito tanto fisicamente. O descanso mental não é um luxo, é uma necessidade, e você não precisa de um retiro espiritual para alcançá-lo. Pode começar agora mesmo, aqui, apagando o barulho por alguns minutos, fechando os olhos, sentindo sua respiração, percebendo seu corpo, permitindo-se estar em silêncio, mesmo que por apenas 5 minutos, porque o descanso mental não está no tempo que dura, mas na qualidade da sua presença. O estoicismo também entendia isso. Marco Aurélio, mesmo carregando o peso de um império, escrevia sobre a importância de se retirar dentro de si. Ele dizia que havia um espaço interior e que, se soubesse encontrá-lo, você poderia sempre se refugiar ali. Um lugar onde era possível reconectar com a própria essência, longe do ruído, do julgamento e da pressão externa. Esse retiro mental, esse santuário interior, também é possível para você. Só é preciso prática. Mantenha simples. Antes de começar o dia, fique um instante em silêncio. Não abra o celular imediatamente. Não salte para os compromissos. Apenas respire. Sente-se com você mesmo. Escute o que há dentro. No meio da jornada, se puder, feche os olhos por 5 minutos. Caminhe sem celular. Observe. Sinta. Respire. E antes de dormir, ao invés de preencher sua mente com telas ou notícias, ofereça a ela descanso de verdade. Respire fundo. Agradeça. Solte. E se um pensamento insistente surgir nesse momento, não lute contra ele. Apenas observe. Deixe passar. Você não é seus pensamentos. Você é quem os observa. É o espaço entre um e outro. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que pode parar a roda. Pode sair do piloto automático. Pode escolher o silêncio. Porque nesse silêncio, algo precioso acontece, você recupera a clareza. A mente para de correr. O corpo relaxa. Seu sistema nervoso se regula. E aquilo que parecia insuportável, agora pode ser visto com serenidade. Porque o descanso não só restaura, ele também revela. Mostra o que importa. Lembra que estar em paz é mais valioso do que estar ocupado. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Não precisa meditar por 1 hora. Apenas respire com intenção por alguns minutos. Não precisa se desconectar do mundo. Precisa se reconectar consigo. E essa reconexão transforma sua energia, sua saúde, seu foco. Pare de se empurrar além do limite. Não acredite que descansar é perder tempo. É o oposto. Descansar é recuperar tempo. É fazê-lo render mais. Porque uma mente que descansa é uma mente que cria, que sente, que decide com sabedoria. Transforme o descanso mental em um hábito diário, não como fuga, mas como compromisso. Seu bem-estar começa no momento em que você decide cuidar de si.
E cuidar de si também é se permitir parar, respirar, não fazer nada, e deixar que isso seja suficiente. Porque nem sempre você precisa avançar. Às vezes tudo o que precisa é ficar quieto, e nesse silêncio, lembrar quem você é. E a partir disso, voltar ao mundo mais claro, mais forte, mais em paz. Número 15. Estabeleça rotinas que promovam o bem-estar físico e mental. Há momentos em que a ansiedade parece surgir do nada. Um nó no estômago, uma pressão no peito, pensamentos acelerados que chegam sem aviso. E sim, às vezes há causas emocionais profundas. Mas muitas outras vezes, esse estado mental difícil de controlar tem raízes mais simples, mais cotidianas, mais físicas. Você não dormiu bem, não se movimentou durante o dia, se alimentou mal, está desidratado. E seu corpo, que é a base da sua mente, começa a entrar em colapso e você acredita que é apenas ansiedade. Mas na verdade, é falta de cuidado. Por isso, se você realmente quer cuidar da mente, precisa começar cuidando do corpo. Não por estética, mas por respeito, por equilíbrio. Quando você se exercita, mesmo que seja apenas uma caminhada de 20 minutos, está liberando tensões acumuladas. Está oferecendo à mente uma válvula de escape, um jeito de liberar o estresse que não sabe sair sozinho. Está produzindo endorfinas que melhoram o humor, estabilizam as emoções e trazem mais clareza aos pensamentos. O mesmo acontece com a alimentação. Se sua rotina é baseada em cafeína, açúcar e produtos ultraprocessados, seu corpo vive inflamado. E isso não afeta apenas sua saúde física, desequilibra também o seu estado emocional. Alimentar-se bem não é moda, é base. Comida de verdade, fresca, colorida, hidratação regular, decisões pequenas, mas consistentes, que impactam diretamente em como você se sente, pensa e reage ao mundo. E não se esqueça do descanso. Dormir bem é tão essencial quanto comer. É no sono que o corpo processa, repara e se reorganiza. Se você dorme pouco ou mal, seu sistema nervoso entra em modo de alerta. Você já acorda tenso, irrita-se com mais facilidade, pensa mais devagar, toma decisões piores. Por isso, criar uma rotina noturna é parte essencial do seu bem-estar. Reduza telas antes de dormir. Respire fundo, leia algo leve. Permita que sua mente desacelere antes de entregar-se ao descanso. O estoicismo também falava de autocuidado, mesmo sem usar esse termo. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de não negligenciar o corpo, pois a mente precisa de um templo forte e limpo para habitar. Epicteto ensinava que não se pode aspirar à sabedoria se abandona a disciplina física. Corpo e mente são um só. Se você deseja clareza mental, estabilidade emocional e decisões conscientes, comece por uma base sólida. E essa base é a sua rotina. Mas não é necessário ser radical. Não precisa mudar tudo de um dia para o outro. Comece com intenção. Acorde um pouco mais cedo para se movimentar. Beba água assim que despertar. Planeje suas refeições com mais atenção. Reserve um momento do dia para o silêncio, sem distrações. Observe como cada uma dessas ações, pequenas mas consistentes, transformam o seu dia. Sua energia muda, sua mente se organiza, suas emoções se equilibram. E o mais bonito, com o tempo, esses hábitos se tornam parte de quem você é. Já não são forçados, nascem de você. E aquilo que antes parecia impossível, viver com paz, clareza, presença, começa a se tornar o seu estado natural. Porque não se trata de fazer algo extraordinário. Trata-se de fazer o ordinário com consciência, dia após dia, até que sua rotina se torne seu refúgio. Não espere a ansiedade te derrubar para mudar. Não espere o esgotamento para perceber que precisa de cuidado. Comece hoje. Cuide do seu corpo e verá sua mente florescer. Cuide dos seus hábitos e verá sua vida se transformar. Porque o bem-estar não é uma sorte. É uma construção feita de cada pequena escolha que você faz por si. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe uma decisão firme de transformar sua mente e recuperar sua paz. Agora,
Torne esse compromisso ainda mais forte. Vá até os comentários e escreva: hoje eu escolho a paz interior. Sou estoico. Grave isso não apenas com palavras, mas com intenção. Repetir é mais do que um gesto. É uma declaração de poder, uma semente plantada no seu subconsciente para viver com mais calma, mais clareza e mais controle. E se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se para continuar fortalecendo sua mente a cada novo dia.